Muito bem, já estamos de volta e hoje o programa Empreender Tecnologias recebe aqui nos estúdios da TV Unifev o professor mestre Fernando Galoro Della Valle, graduado em agronomia pela Unesp, fez especialização no MBA de Gestão Ambiental da Unifev em 2007, fez especialização em tutoria à distância, plantio direto pela UNB, Universidade de Brasília, e também o mestrado em agronomia, especificamente na área de sistemas de produção pela Unesp de Ilha Solteira. E conosco aqui o aluno formando, o Wagner Salatiel Machado. Ele é empreendedor e diretor proprietário da Podarte, é uma cooperativa de poda e paisagismo urbano aqui da cidade de Votuporanga. Vamos começar falando desse teu empreendedorismo, né? Eu acho que é muito importante, porque às vezes o aluno sai do curso sem saber muito bem o que ele vai fazer. E a gente aqui no programa tem feito insistentes convites ao empreendedorismo. E aí, Wagner, como é que foi? A empresa nasceu, né, antes do curso, de você iniciar o curso, ou nasceu depois, foi meio resultado do curso? Ela nasceu bem antes de eu me querer fazer gestão ambiental. Certo. Trabalhava na área já, e a Podarte nasceu por uma necessidade, vamos dizer. Claro. Surgiu um fato na cidade que a gente teve que montar uma empresa ou abrir um negócio. O que a gente fez? Juntamos todo o pessoal que trabalha na área de poda e falamos assim, vamos montar um negócio. Aí montamos uma cooperativa. Bacana. Foi com 20 podadores e fundamos a Podarte. E o curso deve ter contribuído muito para você, principalmente nas questões técnicas, né, com relação à tua empresa, para torná-la mais técnica. Com certeza. Principalmente normas que a gente não entendia de normas. Aprendi muito no curso de gestão ambiental. Aprendi também o plantio. Quando a gente montamos, era mais lidar com a poda de árvore. Aí com o curso de gestão, o plantio. Aí coloquei o plantio na empresa também, para fazer o plantio de árvore também. Muito bom. O nosso tema de hoje é voltado para a vegetação nas cidades, né? Quais os cuidados que devem ser tomados em relação à arborização urbana? Você começa falando também para a gente sobre isso? Sim, são vários cuidados, né? Nós podemos dizer assim, a partir da indicação da espécie. Votuporanga, inicialmente, tinha muitas espécies sibipiruna, que é um porte bem grande, que afetava bastante a fiação. As folhinhas pequenininhas acabavam entupindo calha, além dela ser o sistema radicular dela agressivo, acabava destruindo muitas calçadas e o volume de tronco ficava muito amplo, acabava atrapalhando a passagem de pedestres. Então, a partir da escolha da espécie, você vai estar dando, aí, consequentemente, um bom manejo. Então, dentre os cuidados, seria a escolha da espécie, a profundidade, a maneira de você estar plantando ela na cova adequada, os cuidados depois de você estar tutorando se necessário. Às vezes a gente planta e a espécie ela começa a encurvar. Então, a necessidade de você estar protegendo, colocar uma estaquinha de madeira ali para estar orientando, é um tutor, orientar o crescimento dela. Proteger da ação de vândalos ou mesmo de animais que passam por ali, então deve fazer essa proteção. Evitar colocar plantio de árvores muito próximas à esquina, que pode dificultar a visibilidade, propiciando a ocorrência de acidentes. Nós temos inúmeros fatores a serem considerados e cuidados a serem adotados, e o Wagner vai estar complementando isso aí, que é na área que ele atua bastante. Exatamente, principalmente no plantio, foi correto o que o Fernando disse agora. Às vezes a pessoa não tem a noção do plantio da espécie, da árvore, acaba plantando uma árvore que ela nem sabe se vai ficar muito grande ou muito pequena. Então ela tem que ter o conhecimento da muda que vai ser plantada na frente da calçada dela, porque às vezes ocupa o espaço, não passa pedestre, não passa um carrinho, não passa o pessoal idoso, e também tem árvores que têm fruto. De repente planta uma árvore que tem um fruto que pode gerar um fruto que escorrega. Tem que ver toda essa parte, essa questão. Dúvida. Até porque, às vezes, o telespectador que está em casa acompanhando o programa, realmente não para pensar nessas coisas, né? Se a árvore vai crescer muito, vai atrapalhar o fio, se vai estourar a calçada porque as raízes são assim ou deixam de ser assim. Então, foge ao nosso conhecimento, e o conhecimento técnico, nessa hora, é essencial para a gente escolher não o que a gente quer, o que a gente gosta, né, mas aquilo que cabe ali naquele ambiente, né, que é um ambiente urbano. Bom,
Mas o Wagner aqui, que é o nosso formando em gestão ambiental, né, e possui essa empresa, atua no ramo há alguns anos. Wagner, fala um pouco mais sobre a Podarte. Essa cooperativa, ela vem também responder a uma demanda de organização da nossa sociedade no manejo de árvores no município, né? Sim, principalmente a poda que a gente está executando agora é uma poda de condução. Então, existe aquela poda de topo. Aquela poda, se for ver na lei, ela não pode ser realizada, a poda de topo. Claro. Porque a poda de topo você tem que fazer em arbusto, não em árvore. Porque a árvore ela já nasceu com formato. E aí o ser humano ele quer mudar a característica da árvore. Ele quer enfeitar, ele quer desenhar. E certas espécies de árvore não pode fazer isso daí. Por quê? Porque a pessoa tem que subir. O agente tem que subir na árvore. E quando está subindo na árvore, está prejudicando. Sim, sim. Para fazer esse tipo de manejo, esse tipo de poda. Então, por isso que a Podarte adota hoje uma meta de fazer a poda de contenção. Aquela poda de levantamento, de limpeza, principalmente a limpeza por dentro da árvore. Porque o pessoal às vezes não entende que o principal da árvore não é o topo da árvore, é a limpeza interna dentro da árvore. Sim. E o levantamento de saia, que ajuda no clima e continua com a sombra nas calçadas. Muito bacana. E todos os cooperados, eles também recebem instruções, formação específica para poder atuar e agir da forma correta como podador? Até as ferramentas, a gente adaptaram esse ano, mudamos até o tipo de ferramenta. A gente não faz mais poda com ferramenta de impacto, é só serra, para não prejudicar o vegetal. Antigamente a gente trabalhava mais, porque as coisas vão mudando, a gente tem que ir aperfeiçoando. Claro. A gente tem que andar conforme vai evoluindo, a gente tem que evoluir junto. Então, antigamente usava muito esse facão. E o facão ele dá impacto. Aí começa a rachar, aí é onde que vem um fungo, acaba matando a espécie. Ah, muito bacana. E isso também tira um pouco a presença de aventureiros, né, que não sabem e acabam causando esses prejuízos. Inclusive, há de se destacar que os podadores, eles sofrem treinamento, eles seguem normas, têm cartilhas a serem seguidas e estão sempre se atualizando, conforme o Wagner bem disse, a questão do facão. Você tem que estar sempre procurando melhorar a sua forma de trabalho, seus ferramentas de trabalho, priorizando a espécie vegetal. E profissionalizando, né? Sim, sem muito dúvida. Bom. Bom, você disse que atua no ramo de poda de árvores e paisagismo, né? Descreva sobre alguns tipos de podas e cuidados que devem ter em relação às árvores nas nossas calçadas. Igual eu disse, existe 3 tipos de podas. Existe a poda de contenção, existe aquela poda que às vezes você tem que fazer o topo dela. Por quê? Às vezes ela corre risco de se dar uma tempestade, ela acaba trincando, cair galhos no meio da rua. Então a gente tem que fazer uma poda aérea, mas é por necessidade. Só quando vê que está ter a necessidade mesmo de fazer essa poda. Mas geralmente a poda que a gente faz hoje na Podarte é a poda de limpeza, a poda de contenção e a poda de paisagismo que a gente fala. Que é aquela poda que você modela toda a árvore, principalmente quando se entra dentro da casa do morador e Sim. passa para o lado da rua, que a gente faz aquela poda lateral, aquela poda de contenção. Bacana. Uma poda drástica. E é drástica. E uma poda também que é muito comentada na cidade é a poda drástica. Ela é uma poda que às vezes o dono da casa quer que faz uma poda radical na árvore. Às vezes ele acorda de manhã, olha para a árvore assim e fala assim, hoje eu vou arrancar essa árvore, hoje eu vou cortar ela. Aí ela vai lá, contrata uma pessoa para fazer o serviço. E é um crime isso. Porque se passar uma fiscalização do município, ela vai levar uma multa de R$330. Porque claro. Não pode fazer esse tipo de poda. O que acontece? O podador chega lá, deixa só o tronco da árvore. Ok. Não faz nem a extração Não faz a extração, ele faz essa poda radical. Isso. Puxa. Bom, vamos em frente, né? Quais as principais espécies de árvores que a gente indicaria para arborização urbana? Fala muito na cidade, tem que ser o ipê-mirim, a oiti, a pata de vaca. Me recordo de outro, Fernando, a gente estava comentando sobre o ipê-mirim, também chamado de ipê de jardim, tem aroeira-sal, ou chorão, que chorão. Alguns utilizam, que as folhas ficam caindo assim.
pata de vaca tem 2 espécies recomendadas. Pode ser a quaresmeira também, que dá um porte pequeno, solta flor. Nós temos algumas pessoas utilizando espécies nativas, como a aroeirinha e também o ipê amarelo. Não dá um porte tão grande, tem sido utilizado. Resedar é uma outra espécie também que tem sido utilizada. E o Wagner comentou do oiti, Licânia tomentosa. Foi uma espécie que foi plantada em larga escala em Votuporanga em substituição à sibipiruna. Sim. Ela dá um porte menor, aquela que a maioria das casas tem, que parece que foi uma teia de aranha sobre a folha, mas ela tem alguns inconvenientes. Ainda dá um porte grande, você tem que estar propiciando poda nela constantemente, né? Com uma certa frequência, digamos. E o problema é o fruto. O fruto dela é um formato meio oblongo e ele é liso. Então, ao cair ao solo, pode vir a causar acidentes. Então, não tem algumas limitações no seu uso. Mas que fique bem claro na escolha da espécie. Procurar um profissional da área para que possa indicar e seja aquela espécie adaptada às condições de solo e de clima. Não adianta eu querer colocar uma espécie que se deu bem lá no Amazonas, lá na região amazônica, naquele clima. Então tem que ser uma espécie adaptada para a nossa região e também a gente tem que estar procurando viveiros próximos, que às vezes é uma dificuldade estar encontrando em uma certa quantidade algumas espécies. E aqui em Votuporanga acha essas espécies indicadas para plantio no viveiro do município? Tem viveiro do município, tem viveiros particulares. Tem que estar procurando. A SAEV ela indica também os locais. Inclusive, quando vai se fazer uma supressão, que é uma extração de uma árvore, a SAEV tem que ir no local, na casa do proprietário, para poder dar autorização. Senão ela é notificada. Então, um técnico da SAEV vai até a casa da pessoa para poder fazer a extração. Ah, ok. Faz a vistoria, acompanha. Sim. Bacana. Essa questão de supressão, de eliminação, no caso do arranquio de árvores, é interessante. Então, ela tem diferenças. Quando é na área rural, compete a solicitar uma autorização junto ao órgão ambiental competente, que é a CETESB. Então, é um tal licenciamento. Eles vão estar permitindo, desde que com algumas considerações, com algumas medidas mitigatórias. Ou seja, você retira a árvore, porém você tem que plantar uma certa quantidade em APP. Ah, mas é uma árvore, suponhamos que esteja oferecendo risco à população, o ventania pode estar afetando, podendo cair. Posso estar arrancando uma árvore dessa? Recomenda-se que mantenha um contato com a Polícia Ambiental, explique a situação, peça, se possível, a visita deles lá, para depois se certificar que oferece um risco e eles permitirem a extração, que a árvore nativa não pode ser cortada. Isso em área rural. Okay. E a área urbana compete a comunicar, solicitar a SAEV ambiental, conforme o Wagner bem disse, vai um técnico olhar e vai passar as orientações de como proceder. Muito bem. Vocês escolheram uma frase aqui do Napoleão Bonaparte, né? Ser vencido é aceitável, ser surpreendido é imperdoável, né? Encerrando o programa, explica um pouquinho para a gente o que isso quer dizer. A natureza nos avisa, dá alguns recados. Muitos não captam, pode ser tarde. Então, estamos falando, vamos preservar, corremos o risco de ter falta d'água, vamos estar cuidando da vegetação, vamos fazer conservação de solo. Se não fizermos isso, podemos ter tristes surpresas à frente. E eu não quero ver que meu filho, meus netos e os netos de vocês telespectadores passem por situações constrangedoras, situações calamitosas por problemas de falta de água potável, ou falta de solo fértil, ou poluição ambiental. Então nós temos que prevenir, acordar, vamos fazer. Estamos sendo avisados. Então, se a gente ser surpreendido, é imperdoável. Muito bacana. Bom, gente, fantástico o programa de hoje. Agradeço muito a sua presença, Fernando, agradeço você também, Wagner. Desejo sucesso na sua empresa, Obrigado. Na sua cooperativa e para todos os cooperados também, né? E quem sabe numa outra oportunidade a gente volta para conversar mais sobre esse tema que é de grande importância para a nossa sociedade, para toda a nossa comunidade votuporanguense. Um grande abraço, um abraço para você também, telespectador, que nos acompanhou hoje e a cada momento aprendeu conosco sobre essa questão de gestão ambiental, sustentabilidade, biodiversidade e os cuidados que a gente precisa ter com a vegetação urbana. Um grande abraço. Na próxima semana vamos nos ver de novo aqui mesmo no canal 55 HF da sua TV Unifev. Tchau. Boa semana.